Fala pessoal, então mais um tópico de combinatória que pode também ser pensado em teoria dos números, que é o princípio das casas dos pombos, né? Também conhecido como o princípio das gavetas de Dirichlet, tá bom? É um princípio muito intuitivo, nós podemos dizer isso, dizer que é um axioma, falando assim, ó. Você tem, vamos supor aqui, ó, que você tem quatro casas quadrado aqui, dividir em quatro casas. E vocês têm cinco pombos, ou cinco estrelas. O princípio da casa dos pombos diz o quê? Que você consegue colocar, por exemplo, uma estrela nessa casa, uma estrela nessa casa, aí a outra estrela nessa casa e a outra estrela nessa casa. Aí sobrou essa. E aí não tem jeito, se você vai ter que colocar todas as estrelas ou todos os pombos em todas as casas, você vai ter uma casa em que vai ter pelo menos o quê? Dois pombos ou duas estrelas. Vai ter que ter uma outra aqui, ó, por exemplo. Então esse é o princípio. O princípio diz assim, ó: se você tem uma quantidade de gavetas de casas G, vamos considerar, vai, como N, G igual a N. Você tem uma quantidade de gavetas, é o princípio das gavetas de Dirichlet, o princípio das casas dos pombos. Então você pode pensar nisso como gaveta, pode pensar nisso como casa, e você tem uma quantidade N de gavetas e de casas. E aí você tem uma quantidade de pombos, P, né, ou, enfim, objetos, só que mais do que n mais um. Até tem uma forma generalizada. Você pode pensar k vezes n mais um. Mas isso aqui já basta. Então você tem uma quantidade de gavetas igual a n, no caso aqui 4, e você tem uma quantidade de pombos maior que n, no caso aqui n mais um, mas poderia ser maior que n. O que que o princípio diz? Que pelo menos uma gaveta vai existir, vão ter, né, vão conter, vai existir dois pombos, pelo menos. Você poderia colocar todos os pombos na mesma gaveta. Só que o que ele garante é que você tem uma gaveta que vai ter dois pombos, é isso. Então, se você está pensando que você, tá meio óbvio isso, né? Mas mais um outro exemplo, vamos supor que nós temos uma, duas, três, quatro, cinco gavetas. E agora nós temos seis objetos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E tudo bem, é isso. Então, quantidade de gavetas igual a o G aqui, um, dois, três, quatro, cinco, cinco. Quantidade de pombos, seis. Um a mais. Aí você fala, tá, eu quero que esse princípio não exista. Eu vou obrigatoriamente que colocar esses pombos, esses objetos nas gavetas, mas eu vou garantir que vai ter todas as gavetas com um pombo ou vazia. Eu não quero que as gavetas, né, tenham dois ou mais pombos. Então você vai ter que colocar um pombo aqui, aí você não pode mais colocar aqui, outro pombo aqui, outro pombo aqui, outro pombo aqui, outro pombo aqui. Aí você colocou um, dois, três, quatro, cinco. Aí não tem jeito, esse sobrou. Não dá para dizer que saiu voando, né? Você vai ter que colocar em algum lugar. Não tem jeito. O princípio diz que uma das gavetas vão ter dois pombos pelo menos. Esse é o princípio. Bonito, né? Simples e bonito, elegante. E aí dá para resolver alguns tipos de problema com isso daqui, tá? O primeiro problema que eu posso considerar com vocês é o seguinte, um problema simples. Você tem 13 alunos, 13 pessoas numa festa. Aí você quer garantir que pelo menos dois fazem aniversário no mesmo mês. Aí você fala assim, tá, quantidade de gavetas seriam os meses, quantidade de meses. Eu tenho 12 meses no ano. Então, G é igual a 12. Quantidade de pombos, quantidade de pessoas, 13 ou mais, tá? Mais do que 12. Poderia ser mais que 12. E aí, pelo princípio da Casa dos Pombos, você garante que vão existir duas pessoas no mesmo mês, na mesma gaveta, cada mês refere-se a uma gaveta, e aí provou. Então você garante que existem duas pessoas que vão fazer aniversário no mesmo mês. É isso. Durante o ano, um vai fazer aniversário na segunda-feira, outro na terça, outro na quarta, outro na quinta, outro na sexta, sábado, domingo.
Você garante que vão existir nessa quantidade de pessoas, nessas 13 pessoas, pelo menos duas que vão fazer aniversário no mesmo dia, na terça-feira, quinta-feira, mesmo dia da semana. Mesma coisa, nesse princípio você tem G igual a 7, porque são 7 dias da semana, e a quantidade de pessoas igual a 13, que é maior que 7. Então, pelo princípio da Casa dos Pombos, existem duas pessoas que vão fazer aniversário no mesmo dia, pelo menos duas. Um outro exemplo é o seguinte: você pode desenhar um cubo, colocar aqui, sei lá, um quadrado aqui, desenhar um cubo, tranquilo, né? Vocês manjam, não precisa nem desenhar tão perfeito aqui, não. Mas está de boa. Inclusive, para não demorar muito, então tá, tudo bem. Tá aqui. E esse cubo tem lado 2. Lado 2, pode ser 2 centímetros, 2 metros, não importa. 2. E você tem 9 pontos, tá? Você vai colocar 9 pontos nesse cubo. 9 pontos. Vai distribuir aí. Tudo vai distribuir. Aí você tem que provar que a distância de P1 até um P2, ou seja, existem dois pontos, P1 e P2, tais que essa distância vai ser menor ou igual que raiz quadrada de 3. Pelo menos raiz de 3, ou menor ou igual que a raiz de 3. Bom, menor ou igual que a raiz de 3, é isso. Quais pontos? Não sei, você vai garantir que tem pelo menos dois que tem essa propriedade. Claro que todos os pontos poderiam estar bem próximos e aí você já garante, mas não. Você pode pensar em pontos que estão bem afastados, é o pior caso possível que você vai pensar, né? Mas você garante que a distância entre eles, entre dois pontos, vai dar raiz de 3. Qual é o truque aí? Você dividir, deixa eu colocar outra cor aqui, ó. Você dividir é, esse, esse cubo em, em uma unidade. Então, aqui, ó, você tem duas unidades, você divide ao meio, aí fica uma unidade, você vai colocando cubinhos aqui, ó. Então, por exemplo, vou fazer isso. Você faz um quadrado. Então, eu dividi aquele quadrado de lado 2 em quadrados aqui de lado um, cubinhos, né? Então, você tem aqui, ó, você coloca um cubo, coloca o outro. Então, você vai fazendo aí, ó. Então, já foi um, você vai aqui, ó, vai colocando aí. Então, você tem aqui, pá, beleza. Então, estão todos eles aí. Acho que ficou bem claro a ideia. Você tem os cubos aí. Tudo bem? Esses 8 cubos de lado um, se você juntar eles, é o cubo de lado 2, né? Então você tem aresta igual a 2, duas unidades, aqui vale um. Então você dividiu aqui no meio e você construiu 8 cubos de lado um. E aí você considera que a quantidade de gavetas é esse número, é esse 8, esses 8 cubos, ou 8 cubinhos. E a quantidade de pombos, quantidade de pessoas, nesse caso é a quantidade de pontos, que é igual a 9. Então, como você tem mais pontos que gavetas, você garante que existem pelo menos dois pontos que estão no mesmo cubo. Deixa eu colocar aqui, ó. Por exemplo, aqui e aqui. Eles, você pode colocar um ponto aqui, um ponto lá, um ponto aqui, um ponto lá, um ponto aqui, um ponto cá, um ponto lá no outro, lá embaixo, né? Você vai distribuindo os pontos, mas como são 8, não tem jeito. Você vai ter que colocar um ponto, né? Vai ter um cubinho de lado um, né? O de aresta igual a um, que vão ter dois pontos. E aí você sabe que a maior distância entre dois pontos de um cubo é a diagonal. É a diagonal. É a diagonal do cubo. A diagonal do cubo, você sabe que é a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado mais c quadrado, onde a, b e c são as arestas, é tudo igual, então ficaria a quadrado mais a quadrado mais a quadrado, dá 3a quadrado, a raiz de 3. Só que aqui o lado vale 1. Então, a diagonal, eu coloquei d, mas a diagonal do cubo, d grande, é raiz quadrada de 3 desse pequeno. Então, você garante que, como existem dois pontos que estão no mesmo cubinho, a distância entre esses pontos P1 e P2 vai ser menor ou igual que a raiz de 3, sendo igual quando eles estão nos vértices do cubo, diametralmente opostos, né? De modo que obtenha a diagonal.
Porque se caso não, aí vai ser um, né? Vai ser um. Enfim, é isso. É, tá feito. Bonito, né? Então vamos fazer mais um exercício, um último aí, para a gente encerrar. Então você tem aqui um exercício 3. Você tem um conjunto, 2, 3, 4, 5, até 2n, tá? Esse conjunto aqui, ó, se você pensar que o n vale 1, é o conjunto formado por 1 e por 2. Se você pensar que o n é igual a 2, esse é conjunto formado por 1, 2, 3 e 4. Se é o n igual a 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é uma quantidade par de elementos aqui. E aí eu gostaria que você provasse que se você tomar um subconjunto A desse conjunto aqui, 1, 2, 3, tá, até o 2n, de modo que esse subconjunto A, cardinalidade cardinalidade é a quantidade de elementos, a quantidade de elementos do A seja de n mais 1, então eu quero que você garanta que qualquer subconjunto A com n mais 1 elementos, qualquer subconjunto desse com n mais 1 elementos, você garante que existem dois elementos aí no A em que eles são coprimos. Coprimos quer dizer que são primos entre si. Primos entre si quer dizer que o MDC entre eles é igual a 1. Então, qual que é a ideia? A ideia é você pensar no pior caso possível. E como os elementos são 1, 2, 3, 4, 5 até 2n, se você tiver dois elementos consecutivos, por exemplo, 4 e 5, 10 e 11, 12 e 13, 14 e 15, você já garante que o MDC deles vai ser igual a 1. Por exemplo, se você tem aqui um número k, e aí você tem aqui um outro elemento k mais 1, o MDC entre eles, eu vou escrever, ó, o MDC entre o K e o K mais 1, entre os dois elementos consecutivos, é igual a 1. Ou seja, esses dois elementos consecutivos, eles são coprimos, eles são primos entre si. Se você supor que não seja primo, não seja primo entre si, então vai existir um elemento Q, um divisor Q, que vai dividir tanto K como K mais 1, mas também vai dividir a diferença entre eles. E só que a diferença de K mais 1 e K é 1. K mais 1 menos K dá 1. E então esse Q também dividiria 1, o que é um absurdo. Então não tem jeito. O MDC entre eles tem que ser igual a 1. Tá? Então, como você tem aqui ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o pior caso possível, você não pode ter dois elementos consecutivos. Então, o pior caso possível seria o quê? Você dividir entre ímpares, 1, 3, 5, 7, vai embora até o 2n menos 1. Aqui você tem n elementos. E o outro conjunto, onde você tem 2, 4, 6, 8, vai embora até o 2n, onde aqui também tem n elementos. Só que como você quer um subconjunto, tá? Um subconjunto A com n mais 1 elementos, então não tem jeito. Esse subconjunto A com n mais 1 elementos é a quantidade de pombos, a quantidade de pessoas, os elementos aí. E as suas gavetas, né? No caso, você pode pensar que seria qualquer um desses dois conjuntos onde tem n elementos. Não tem jeito, cara. Pelo princípio das casas dos pombos, você vai ter que colocar um elemento aqui em cima, e consequentemente esse elemento vai ser par, ou você vai ter que colocar um elemento aqui embaixo, e consequentemente esse elemento vai ser ímpar. E independente em qual conjunto que você colocar o elemento, independente qual elemento seja, você vai garantir que esse elemento vai ser consecutivo com algum ímpar, esse elemento aqui embaixo vai ser consecutivo com algum par, e portanto esse elemento mais o seu você vai ter dois elementos consecutivos e portanto o MDC entre eles é igual a 1, então está provado. É claro que todos eles seria interessante escrever numa prova e tal, mas aqui são as ideias, né? Uma aula disso, então eu aqui já tá bom, vou parar por aqui, tá bom, pessoal? Então é isso. Um grande abraço, valeu, tamo junto. Até a próxima. Valeu, tchau.